Palmeiras rejeita sondagens por Gustavo Scarpa e o Corinthians encaminha a venda de João Vitor. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora dar detalhes sobre essas duas histórias. Quero te falar também sobre Allan Kardec, que escolheu o Atlético Mineiro depois de várias propostas de clubes brasileiros. Tudo sobre Arrascaeta, cornetado por torcedores do Flamengo. As últimas do mercado de transferências, chegadas no Fluminense. Tudo isso e muito mais a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e quero deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ative também as notificações, se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que prepara todo tipo de opção dentro de um jogo. Você vai poder apostar em relação a tudo: cartões amarelos, escanteios, gols, resultado final, resultado parcial, primeiro tempo, gol até 10 minutos, só nos próximos 10 minutos, enfim, dá uma olhada agora mesmo no link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro na 1xBet para poder aproveitar as boas cotações dessa quarta-feira, jogos da Copa do Brasil, quarta e quinta com 7 partidas para lá de importantes. Tem, por exemplo, Atlético Goianiense e Goiás, Bahia Atlético Paranaense, Fortaleza e Ceará, Atlético Mineiro e Flamengo, Corinthians e Santos, isso sem falar, por exemplo, em São Paulo e Palmeiras. Enfim, não vão faltar boas oportunidades. Só não se esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o giro de notícias com várias informações importantes. A primeira delas, Corinthians fez 5-0 no Internacional na tarde dessa terça-feira em jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 e o grande destaque foi Guilherme Biro, meio atacante que marcou 3 gols, acabou com a partida. Biro que vem sendo cogitado para integrar o time principal em pouco tempo. O Biro é um dos vários atletas descobertos por Alisson Marins, que é o coordenador de captação das categorias de base do Corinthians. Bora falar também sobre Léo Pereira, que já havia sido sondado por um clube mexicano na semana passada e agora interessa ao Braga de Portugal. O grande problema é que o Braga só quer o jogador por empréstimo e a ideia do Flamengo é vender o Léo Pereira em definitivo. Seguindo com o giro de notícias, contar que o avião de Neymar, ele estava voltando dos Estados Unidos com a namorada, com a irmã e com alguns amigos. Esse avião teve problemas no para-brisa e se viu com a obrigação de um pouso forçado em Boa Vista, Roraima. Tudo bem com a família, tiveram que passar a noite por lá, mas não tem mais problemas além disso. Bora falar sobre Vitinho, meio atacante que estava no Atlético Paranaense, todo mundo imaginando que ele precisaria ir embora, mas houve um acordo entre o Dinamo de Kiev e o Atlético Paranaense. Vitinho vai ficar por mais uma temporada por empréstimo. Bora falar também a respeito de Lisca Doido, que vai ser o comentarista da Amazon nos confrontos entre Fortaleza e Ceará, jogos da Copa do Brasil. Transmissão do Thiago Leifert, o Leifert é quem vai narrar, e o Lisca Doido vai comentar. Para completar o giro de notícias, contar que Lucas Alario, centroavante argentino que já foi pretendido por Palmeiras e River Plate, é o mais novo reforço do Eintracht Frankfurt. Ele está trocando o Leverkusen por outro time alemão. E a última, para fechar o giro de notícias, contar que a Conmebol autorizou o Santos a enfrentar o Deportivo Táchira em jogo da Sul-Americana na Vila Belmiro. O Santos vinha tentando mostrar que a Vila tem capacidade para mais de 20 mil torcedores. Bora falar agora sobre Allan, atacante formado em Xerém, hoje com 32 anos de idade, e ele está voltando ao Fluminense. Havia participado em 2009 daquela campanha de 1% de chance para escapar do rebaixamento, o Flu escapou, e no ano seguinte da campanha do título do Campeonato Brasileiro, é bem verdade que ele não ficou até o fim, acabou sendo negociado, foi para a Áustria, chegou a jogar com o Mané e tem uma carreira bastante sólida no exterior. Estava nos últimos anos na China com números bem interessantes. Até que ele se viu livre do contrato com o Guangzhou Evergrande e será reforço do Fluminense para o lugar do Fred. Já havia contado para vocês que o Marrone também encaminhou sua volta ao futebol brasileiro, mais especificamente para o Flu. Allan e Marrone chegam para substituir Luiz Henrique e Fred. Luiz vendido para o Betis, o Fred que vai se aposentar. Seguindo com informações importantes da terça-feira, contar que o Palmeiras rejeitou qualquer possibilidade de vender Gustavo Scarpa. O principal jogador do Palmeiras nas últimas rodadas foi sondado pelo Olympiacos da Grécia e pelo Nottingham Forest, time que disputará depois de 23 anos a Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. O Olympiacos e o Nottingham têm o mesmo dono, é um grego que gostaria de contar com o Gustavo Scarpa. Antes mesmo desse grego apresentar uma proposta ao Palmeiras, o Verdão já quis informar ao mercado que não vai negociar o Gustavo Scarpa em hipótese alguma na metade do ano. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, se não liberar o Scarpa agora, o Palmeiras vai perder o jogador de graça, certo? Sim, exatamente.
contrato só até dezembro, o Palmeiras sabe disso, mas vai preferir perder o atleta em dezembro, mas ter o Gustavo Scarpa até o fim do ano. Super importante nas competições do Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. O Scarpa cresceu demais de produção, especialmente depois da contusão do Rafael Veiga, jogando mais centralizado. Ele tem participado de gols, dado assistências, finalizado, enfim. É hoje o atleta no Campeonato Brasileiro com os melhores números entre todos os meio-campistas. Só para arrematar a respeito do Gustavo Scarpa, desde 2018 no Palmeiras, são 204 partidas, 38 gols e 51 assistências. Além de 7 títulos conquistados, vai deixar saudade. O Scarpa tem deixado muito claro para os dirigentes alviverdes que tem a intenção de jogar na Europa. E ao que tudo indica, em dezembro, assim que seu vínculo terminar com o Palmeiras, vai fechar com algum interessado do velho continente. Mais do que dinheiro, ele quer ter a oportunidade de morar no exterior. É um cara bem diferente e tem essa vontade. Enfim, vai sair pela porta da frente depois de uma passagem muito interessante com a camisa alviverde. Quero falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva e super importante. João Vitor está perto de deixar o timão, informação que foi confirmada por uma pessoa do próprio clube. Primeiro, um outro empresário me contou que o João Vitor está praticamente negociado, cerca de 8 milhões de euros somente pela parte do Corinthians. Esses 8 milhões de euros hoje equivalem, deixa eu pegar a cotação aqui, só para passar o número direitinho para vocês, 8 euros em reais, estamos falando de quase 44, pouco mais de 43 milhões de reais. É essa grana que o Corinthians terá direito somente por sua parte, 55% dos direitos econômicos. Aí você deve estar fazendo a conta e pensando, bom, então quer dizer que o negócio está na casa dos 80 milhões de reais? Não. O time interessado, português, vai pagar bem menos do que isso. Só que o Corinthians conseguiu na negociação com o Coimbra, que é dono dos outros 45%, morder uma fatia maior. Era isso ou não sairia acordo? Dessa maneira, o Corinthians só espera a confirmação das cifras para dar João Vitor como jogador negociado. Faltam pequenos detalhes burocráticos, mas tudo se encaminha para que essa transferência seja concretizada ainda nessa semana. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, ele vai para o Benfica ou para o Porto? É somente essa informação que os dirigentes do Corinthians não querem divulgar. Conversei com 2 pessoas do Corinthians, conversei também com esse empresário, e todas disseram que não podem dar nome. Isso poderia acabar atrapalhando o negócio. O que dá para dizer é que as conversas avançaram e o Corinthians já trata a saída do João Vitor como algo extremamente plausível. Uma pessoa com quem conversei imagina que o desfecho seja com o Benfica. O Benfica e o Porto eram os principais interessados. Nos últimos dias também surgiu o interesse do Sevilla. É por causa da saída do João Vitor que se torna ainda mais importante o retorno do Bruno Mendes. E nessa segunda-feira, o presidente do Willian Monteiro Alves já assinou a rescisão do contrato dele com o Internacional. Bruno Mendes é aguardado nessa semana para voltar ao timão. Não vai poder atuar até 18 de julho, quando o mercado de transferências reabre por aqui. Ele vai ser registrado como atleta do Corinthians e a partir daí vai estar à disposição para disputar Copa do Brasil, Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. Beleza? Bora falar sobre Allan Kardec, mais novo reforço do Atlético Mineiro. Detalhes burocráticos separam o anúncio. A ideia é que o Kardec passe até sexta-feira por exames médicos e assine um vínculo com o Atlético. Entre as pequenas pendências que ainda restavam, o tempo de contrato era o principal detalhe. O Atlético querendo 18 meses de contrato, ou seja, 1 ano e meio. O Kardec defendendo 30 meses de contrato, ou seja, 2 anos e meio de vínculo. Isso não vai impedir o acordo. O Kardec já sinalizou ao Atlético que aceitou a oferta salarial e quer jogar no clube. O Kardec, entre outros motivos, escolheu o Galo, pela perspectiva de disputar títulos, de ser bastante útil e de reencontrar Rodrigo Caetano, com quem trabalhou em 2009, quando estava no Vasco da Gama. Por falar em Vasco, o Vasco era um dos interessados no centroavante de 33 anos de idade. Vasco, Fluminense, Botafogo, Fortaleza e Internacional eram outros 5 brasileiros que também queriam a contratação de Allan Kardec. Kardec optou pelo Galo, pela perspectiva de títulos, mas também por conta de uma condição financeira bastante interessante. Entre salários, direitos de imagem e luvas, vai ser um dos principais jogadores, um dos atletas mais bem pagos do elenco do Galo. Bem menos do que os 2,5 milhões de reais que tinha direito nos tempos de Shenzhen FC. É bem verdade que esse time chinês não pagou por 5 meses consecutivos, o que obrigou Kardec a ir à FIFA para pedir a rescisão do contrato e essa grana que ainda não foi paga. Só para completar a respeito de Allan Kardec, 112 jogos, 59 gols e 14 assistências nos anos de China. Ele havia saído em 2016, quase 6 temporadas completas por lá. Pode ser inscrito a partir de 18 de julho. Chega o Kardec, sai o Fábio Gomes.
A ideia do Galo é negociar o Fábio o mais rápido possível. Propostas, sondagens de clubes do México e dos Estados Unidos. Deveremos ter novidades muito em breve. Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Arrascaeta, que é hoje um dos queridinhos da torcida do Fla, mas, porém, contudo e todavia, torcedores mais próximos do Arrascaeta, vizinhos do Arrasca, andam incomodados com o comportamento do meio-atacante uruguaio. A informação que vem do Rio de Janeiro é de que ele tem abusado das festas. Inclusive os vizinhos estão bem de saco cheio com a insistência de música alta, barulhos e tudo mais. Não à toa, assim como de quase toda a equipe, o rendimento do Arrascaeta caiu bastante nas últimas partidas. O Arrasca não é nem sombra daquilo que já foi alguns meses atrás. É natural que ele não saia nessa janela de transferências pela falta de propostas vindas do exterior. Mas o Arrascaeta, assim como o Gabigol e companhia limitada, precisam se concentrar mais em campo. Semana passada teve festa pelo casamento do Hugo, nessa segunda-feira festa pelo aniversário do Pedro, e o torcedor e dirigentes do Flamengo têm perdido a paciência. Até porque o Flamengo hoje está muito mais perto da zona do rebaixamento do que na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Já são 13 pontos de desvantagem em relação ao Palmeiras. Muda-se a chavinha, nova competição nessa quarta-feira, confronto contra o Atlético Mineiro, e o Fla precisa de um resultado bom para ter chances de, na volta, eliminar o Atlético, o jogo de ida no Mineirão, partida de volta no Maracanã. Seu palpite para Flamengo e Atlético? Use o espaço para comentários. A gente volta mais tarde a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!